Bom dia a todos, nobres deputados. Um prazer imenso. Está aberta mais uma reunião da nossa Comissão de Constituição e Justiça, que é a 13ª reunião ordinária, que está acontecendo na manhã de hoje. Mais uma vez, cumprimentar os nossos colegas deputados. Quero cumprimentar aqui o deputado Ivan Nath, que está substituindo o deputado Márcio Machado. Também a presença do nosso deputado que se faz presente nessa manhã, nosso grande amigo Marquito. Quero agradecer a presença aqui do promotor Carlos Renato Silvite Eive, que se faz presente, a todos os assessores, as pessoas que nos estão acompanhando pela TVAL. Quero colocar em discussão e votação a ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, distribuída previamente aos nobres deputados. Coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos passar para a ordem do dia. A primeira deputada a relatar é a deputada Ana Campagnolo, que ainda não se faz presente. Deputado, chegou a deputada, então vamos dar uma guardada para ela iniciar. Até ela se adaptar. O deputado Sérgio Guimarães trouxe um ofício 81.11.86.2003, justificando a sua ausência. Passa então para o nobre deputado Pepe Colasso para iniciar, depois retornaremos à deputada Ana Campagnolo. Obrigado, presidente deputado Camilo, cumprimentando os senhores deputados, a senhora deputada, cumprimentando o deputado Marquito, também presente hoje na nossa sessão da CCJ. Tenho duas mensagens de veto e um projeto de lei para ser apreciado pelos senhores deputados. Começo pela mensagem de veto 0002/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 303/2019, que dispõe sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionados por alunos em escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Do voto, da análise da matéria, primeiramente, quanto à admissibilidade, deve o veto ser admitido. No que tange ao mérito, a responsabilização de alunos ou responsáveis por danos materiais causados no ambiente escolar já se encontra adequadamente prevista em lei, tanto criminal quanto civilmente. Entre parênteses, Código Penal, Código Civil, Lei de Crimes Ambientais e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sob outra perspectiva, observo que o texto constitucional estadual reservou ao chefe do Poder Executivo a iniciativa do processo legislativo de leis que disciplinem a organização e o funcionamento das atividades da administração. Logo, a edição de lei pelo Legislativo Estadual que trate de medida com repercussão direta no funcionamento das unidades escolares da rede pública configura, a meu juízo, inegável transgressão à harmonia e independência dos poderes, princípio de índole constitucional. Colaciono abaixo julgados do Supremo Tribunal Federal e tribunais. Ante o exposto, voto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, pela admissibilidade formal da mensagem do veto, de número 0002/2023, e no mérito pela manutenção do veto total aposto ao autógrafo do projeto de lei número 0303.2/2019, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário desta Casa. Mensagem de veto 002/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 303/2019, sobre o ressarcimento de eventuais prejuízos de origem dolosa ocasionado por alunos em escolas públicas do Estado de Santa Catarina. O voto do deputado Pepe Colasso foi pela admissão e manutenção total do veto. Eu coloco em discussão. Presidente. Deputado Ivan. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro registrar aqui a minha alegria de voltar à CCJ, por onde passei alguns anos no período passado. Pude aprender muito, não só do direito constitucional, mas da forma como a gente pode ajudar Santa Catarina a enfrentar seus desafios através dessa comissão. E queria discordar do voto, com todo respeito, como se diz, uma devida vênia,
tanto do voto do deputado Colasso quanto do veto apresentado pelo governador Jorginho Melo. De fato, o que nós temos hoje? Nós temos uma situação vivenciada nas escolas que é realidade. Tá? Os alunos quebram carteira, os alunos destroem vaso sanitário, destroem as portas dos banheiros, destroem material esportivo. Recentemente foi inaugurada uma quadra de esporte numa escola, foi colocado um arco de basquete, e os alunos, eles, no mesmo dia que foi inaugurado, enquanto eles não destruíram, eles não pararam de quebrar aquele patrimônio. Em Gaspar, recentemente, a Prefeitura Municipal de Gaspar fez uma reforma de uma escola, um ginásio de esporte, inaugurou a reforma no ginásio de esporte num dia. No outro dia, alunos entraram nesse vestiário e destruíram completamente o vestiário. Foi matéria nacional, quebraram os vidros, quebraram as portas do banheiro, chegaram a arrancar, senhores deputados, os vasos sanitários que foram instalados nessa nova unidade. E, Vossa Excelência, tanto quanto eu, quanto a sociedade catarinense, sabe que nós estamos falando de uma realidade. O aluno depreda o patrimônio público, quebra, destrói, e não acontece absolutamente nada. Nada. É como se não tivesse existido. Não há punição, não há perseguição, ninguém cobra, e se instala um sentimento de impunidade através desses procedimentos. O que o projeto de lei pretende? O projeto de lei pretende, tão somente, eu lamento que não foi, talvez foi lido, mas não foi percebido, obrigar os professores, os diretores de escola, a fazer um caderno e encaminhar para a delegacia. É isso que diz o projeto. O projeto dispõe sobre o ressarcimento. Diz o seguinte: considerando os períodos de dolor ocasionados na decisão, se registrará a ocorrência na delegacia policial mais próxima, munida de imagens, fotografias, relatos, etc., da depredação, e acompanhado do eventual orçamento daquela despesa, que será encaminhado, então, para a Procuradoria para eventual ação de ressarcimento dos prejuízos. O projeto não obriga a instalação de processo criminal, o projeto não obriga a deflagração de processo crime. Aliás, o ECA, no seu artigo 103, ele não protege criança. Ele diz que tanto crianças com menores de 12 anos de idade podem responder criminalmente pelos seus atos. Então, eu não compreendo como o Estado de Santa Catarina, através do governador Jorginho Melo, fez uma leitura equivocada do projeto. Porque o que eu convoco Vossas Excelências a fazer é observar que o projeto só obriga o diretor a fazer um relatório e encaminhar esse relatório para a delegacia, para que a delegacia tome providências ou estabeleça. E um outro aspecto importante do projeto diz respeito à intervenção do poder. Nós estamos avançando na competência do Executivo. O projeto, na parte final do seu dispositivo, diz que caberá ao governo do Estado regulamentar essa situação. Então, a partir da hora que o projeto for aprovado, o governo do Estado tem a obrigação de regulamentar como isso vai acontecer. Então, a leitura que se fez do projeto para aplicar ele à inconstitucionalidade é totalmente desassociada do objeto do projeto. Que o relatório apresentado pelo governo é de que, se uma vez feito esse procedimento, se estará adentrando a competência da exposição do menor no processo, tá? Aquelas coisas que tem o ECA, tudo que é um absurdo, né? Então, eu convoco Vossas Excelências não só a derrubar o veto, mas eu convoco Vossas Excelências a tomar vista do projeto para reestudar a matéria com o olhar, não com o olhar que fez o governo, de que nós estamos interferindo no processo, estamos criando uma penalidade, mas com o olhar de que o projeto tão somente estabelece a obrigação do diretor escolar de fazer o caderno
dos fatos e encaminhar o caderno para a delegacia competente. É isso que o projeto fala, mais nada que isso. Para a gente preservar o patrimônio público e também exigir a contraprestação daqueles que dependem do patrimônio público. E outra coisa, para finalizar, senhor presidente, se nós fizermos uma consulta agora nas redes sociais da Assembleia, ou consultar a população catarinense o que ela acha, ela vai dizer que o aluno seja responsabilizado. É isso que a sociedade quer, que o aluno que quebra patrimônio público, sendo de menor ou de menor, seja responsabilizado, ou por seus pais, quando de menor, ou por si mesmo. Então, é a competência da Assembleia Legislativa ouvir também o que deseja as ruas, e nós somos aqui pais, né? Nossos filhos estão na escola também. A gente sabe como é que isso acontece. Então, eu peço encarecidamente de Vossa Excelência que, claro, com todo respeito, né? Se não acompanhar o voto pela derrubada do veto, solicitar vistas para reestudo da matéria. É o que eu peço, senhor presidente. Coloco em discussão ainda o deputado Tiago Zilli. Bom dia, senhor presidente, os deputados, a deputada, todos que estão aqui presentes. Deputado Ivanato, eu acho que é louvável o teu projeto, e até porque não fica evidenciado a inconstitucionalidade forte aqui no projeto. Mas também fica a questão do dolo difícil de provar, e o jurídico nosso levantou uma tese aqui que, às vezes, nós precisamos dar o contraditório também. Mas a minha pergunta é, que você falou agora, eu não vi, não percebi, você falou da questão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, já não prevê isso no Estatuto? Como você disse que ele deve ser punido? Só que o que acontece? Me permite? O que acontece, deputado? Os diretores não fazem a comunicação. Esse é o fato. É que os diretores, diante do quadro, da destruição, não fazem a comunicação, não fazem o relatório, não chega, sabe, para a autoridade policial para que ele tome conhecimento da depredação. E é isso que o projeto prevê. Que a obrigação aqui não é do aluno. Não é quem quebra, a obrigação é do diretor que presenciou a existência do dano. É isso que o projeto prevê. Obrigado. Que o diretor se obriga a fazer o caderno. Continua em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vista concedida, deputado. Vamos prosseguir agora. Doutor Pepe Colasso. Obrigado pelo doutor, senhor presidente. A mensagem de veto 0556/2020, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei número 138/2020, que dispõe sobre a não exigência do crédito tributário relativo ao ICMS que for devido pelo descumprimento de metas e compromissos assumidos por contribuintes como contrapartida à concessão de benefícios fiscais ou financeiros fiscais, em face da crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. Entendo prefacialmente, em relação à admissibilidade da mensagem de veto em exame, que os requisitos constitucionais formais requeridos à espécie foram totalmente observados. Portanto, julgo que o veto parcial há de ser admitido. Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao chefe do Poder Executivo em sua decisão de vetar parcialmente o autógrafo do projeto de lei número 0138.7/2020, especificamente no seu artigo 3º, na medida em que o mencionado dispositivo do autógrafo da proposição legislativa, objeto da presente mensagem de veto, é, de fato, contrário ao interesse público. Em suma, os argumentos que fundamentaram o veto ao mencionado artigo 3º foram pela contrariedade ao interesse público em razão de 1. Conceder benefício fiscal relativo ao ICMS, não autorizado previamente por deliberação dos Estados e do Distrito Federal. E 2. Violar o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 541/2011, o qual estabelece que não poderá ser concedido benefício relativo ao ICMS à empresa em débito com o Estado. Aponta a Conjur da Fazenda que tal dispositivo proíbe a suspensão, a revogação ou a redução de todos os benefícios fiscais ou financeiros fiscais vigentes no Estado durante o período de calamidade, mesmo que a causa para essa suspensão, redução ou revogação não tenha relação com a pandemia Covid-19. Salientando aquela consultoria, desta forma, a contrariedade do dispositivo vetado em relação ao objetivo
do convênio ICMS, porque, nos dizeres da Conjur, os contribuintes deverão comprovar junto à administração tributária que o descumprimento de compromissos assumidos resultou exclusivamente da crise econômica decorrente da pandemia causada pelo novo agente do coronavírus SARS-CoV-2. Nesse contexto, e aderindo aos argumentos e fundamentos do parecer da Consultoria Jurídica da Fazenda, o qual respalda a decisão do governador, julgo que o veto parcial deve ser mantido por este Parlamento. Em face do exposto, no âmbito desse colegiado, voto pela admissibilidade. Mensagem de veto número 556/2022. No mérito, pela manutenção do veto parcial. Mensagem de veto 0556/2020, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei 138/2020, que dispõe sobre a não exigência do crédito tributário relativo ao ICMS, que for devido pelo descumprimento de metas e compromissos assumidos por contribuintes como contrapartida à concessão de benefícios fiscais ou financeiros fiscais, em face da crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. O voto apresentado pelo relator PP Colasso é pela admissibilidade e manutenção do veto parcial. Coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o voto da relatoria do deputado PP Colasso, a mensagem de veto 0556/2020. Prossiga, deputado. Mensagem de veto 0556/2020, de autoria do governador do Estado. Projeto de lei 0345/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de proteção ao crédito no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentadas a este Parlamento. Relativamente ao exame de sua constitucionalidade, o artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Neste contexto, no âmbito da legislação concorrente, é competente o Estado para legislar sobre a matéria. Ademais, não verifico que o projeto em análise não exorbita nenhuma norma geral existente, como, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. Diante do exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0345/2022. Projeto de lei 345/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastros, banco de dados, fichas ou registro de proteção ao crédito no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O deputado PP Colasso trouxe o voto pela admissibilidade da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora eu ia passar a palavra para a deputada Ana Campanholo, mas um pedido do deputado Fabiano da Luz, autorizado pela deputada Ana Campanholo. Vou passar a palavra para o deputado do PT, Fabiano da Luz, com a aprovação do PL da Ana Campanholo. Muito obrigado, senhor presidente. É para ver a sincronia que nós estamos aqui, né? Mas bom dia, presidente, deputada Ana, deputados, quem nos acompanha. Eu vou fazer em bloco os dois primeiros projetos, porque os dois são pela diligência. Tanto o PL 82/2023, de autoria do deputado Fernando Krelin, que pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pesquisa e Extensão e Educação de Joinville, como também o PL 125/2023, de autoria do deputado Neudi Sareta, para declarar de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponte Serrada. Nos dois projetos eu estou solicitando diligência porque falta a documentação necessária para que a gente possa analisar o projeto, então eu faço diligência para que os autores concluam o protocolo de toda a documentação que falta. Projeto de lei 082/2023, de autoria do Fernando Krelin, e projeto de lei 125/2023, de autoria do deputado Neudi Sareta. Ambos pedem declaração de utilidade pública, conforme já
descrito pelo relator, o qual pediu diligência em ambos os projetos. Coloco em discussão o pedido de diligência do deputado Fabiano da Luz. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado ambos os pedidos de diligência. Tem agora aqui, senhor presidente, projeto de lei. Vê que eu tenho dois para analisar, né? Um de um deputado que está à minha esquerda e outro à minha direita, para ver a pressão, né, Napoleão? Estão sentados errado. Projeto de lei 78/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que visa incluir a reconhecimento, a profissão de terapeuta em saúde dos cílios, a ser lembrada junto ao Dia Estadual do Terapeuta Capilar e Tricologista, transformando em Dia Estadual do Terapeuta Capilar, do Tricologista e do Terapeuta em Saúde dos Cílios. Uma boa preocupação do senhor, deputado Ivan. Eu acho que uma mulher que perde os filhos deve se preocupar. Isso é em função do que gera de movimento econômico para o Brasil, para Santa Catarina, esses temas. O deputado está certo por esse motivo. Eu voto pela admissibilidade da matéria com uma emenda substitutiva global apenas para fazer duas correçõezinhas que tem no texto, presidente. Em discussão, o projeto de lei 078/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que acrescenta o texto no artigo 1º da Lei 18.614/2022. O relator, o deputado Fabiano da Luz, apresentou o substitutivo global, que nós colocamos em discussão e votação. Senhor presidente, Em discussão. só queria registrar a importância da terapia capilar em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, que tem se tornado a capital brasileira do tratamento capilar. E outros, né? E outros seus derivados, né? Então, a importância da profissão, não só para a economia, mas também para o aspecto, né? A autoestima da pessoa, né? Que é fundamental. E olha, eu fico impressionado, às vezes eu fico ali no Hotel Majestic de manhã, é impressionante a quantidade de pessoas que se submetem à cirurgia capilar aqui em Santa Catarina. Um número bastante considerável. O deputado Napoleão também fica ali, né? De manhã a gente vê o pessoal aí. Muita gente. Então é uma profissão uma atividade profissional que tem gerado muita economia para Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Só para fazer esse registro. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Está aprovado o substitutivo global do deputado Fabiano da Luz ao projeto de lei 78/2023. Eu tenho agora aqui, senhor presidente, 87/2023, que é do rapaz à minha direita, seu Marcos José Abreu, popular conhecido como Marquito, ex-vereador de Florianópolis, que pretende disputar talvez a prefeitura no ano que vem. O projeto do deputado Marquito pretende instituir o programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias como instrumento do sistema de segurança alimentar e nutricional. Em suma, justifica o autor, o programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias vai entregar refeições de graça para quem passa fome, garantindo o direito humano à alimentação adequada, previsto no artigo 6º da Constituição Federal. As cozinhas solidárias serão equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional que têm como objetivo contribuir com o acesso à alimentação adequada e nutricional às famílias que hoje passam fome. O programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias tem 3 eixos fundamentais: a entrega de comida com alto valor nutricional de graça para quem não tem o que comer, a geração de emprego e renda no campo e na cidade, sendo empregos formais, principalmente voltados para mulheres negras, que são a maioria entre as trabalhadoras de cozinhas coletivas e comunitárias, e a integração dos ciclos do campo e cidade, onde os alimentos produzidos no campo pela agricultura familiar e pequeno agricultor e das feiras, quintais e hortas urbanas e periurbanas abasteçam as cozinhas solidárias com alimentação saudável e de alto valor nutricional nas cidades. No voto. Com relação à constitucionalidade, constato que o presente projeto de lei não usurpa a competência da União para legislar sobre produção e consumo. Isso porque a competência legislativa nesse âmbito é concorrente, devendo a União limitar-se a editar normas gerais, conforme o artigo 24, inciso 5º do parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, podendo os Estados suplementá-las quando necessário.
Nesse contexto, é importante destacar que no Brasil institui-se o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional por meio da Lei Nacional 11.346, de 15 de setembro de 2006, com abordagem de direitos humanos, citando as obrigações do Estado e o conceito de exigibilidade da norma. Do mesmo modo, a Lei Estadual 15.595, de 14 de outubro de 2011, institui a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Santa Catarina e dispôs sobre o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Em relação aos aspectos de observância obrigatória no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, não vislumbra obstáculo à regular tramitação da matéria em apreço. Entretanto, constatei a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global no sentido de corrigir os aspectos formais quanto à técnica legislativa, bem como os aspectos relacionados à clareza, concisão e objetividade. Frente ao exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto 87/2023 com emenda substitutiva global. Projeto de Lei 087/2023, de autoria do deputado Marquito, que fica instituído o Programa de Estímulo à Implantação de Cozinhas Comunitárias e Solidárias, instrumento de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. O referido projeto foi ora relatado agora pelo deputado Fabiano da Luz, o qual votou pela aprovação da matéria com uma emenda substitutiva global, o qual ele nos informou. Eu coloco agora em discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista concedida pela deputada Ana Campagnolo. E também eu tenho aqui o voto ao projeto de lei 111/2023, autuado sob autoria da deputada Luciane Carminati, que visa revogar o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.948, de 11 de maio de 2004, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente físico das escolas públicas e privadas, nos estabelecimentos de ensino dos cursos fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante do Estado de Santa Catarina. O aludido parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.948, cuja redação foi incluída pela Lei 16.334, de 20 de janeiro de 2014, ora também objeto de revogação, encontra-se assim grafado. Parágrafo 2º. Os aspectos físicos de que trata o caput poderão ser disponibilizados para a sociedade organizada sem fins lucrativos para a realização de festas comunitárias, festas beneficentes, eventos esportivos e demais atividades voltadas ao desenvolvimento local, nos dias em que as escolas não realizem suas atividades normais, dispensada a restrição quanto à venda de bebidas alcoólicas. Consoante a justificativa acostada nos autos pelo autor, a Lei 12.948 proibiu taxativa a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer graduação no ambiente físico das escolas públicas e privadas, nos estabelecimentos de ensino dos cursos fundamental, médio, superior, técnico, profissionalizante do Estado. A proibição abrangia todas as atividades realizadas no ambiente físico das escolas, incluindo atividades extracurriculares. No entanto, a Lei 16.334, de 20 de janeiro de 2014, alterou a Lei de 2004. A lei não fará restrições para a comercialização e consumo de bebidas no espaço físico das unidades escolares, na realização de festas comunitárias, festas beneficentes, eventos esportivos e demais atividades voltadas ao desenvolvimento local nos dias em que as escolas não realizem suas atividades com aulas. Essa abertura legal não alterou na prática os encaminhamentos da Secretaria de Estado da Educação no que se refere à sua rede educacional. As sucessivas gestões da sede continuaram a restringir por meio de instrução normativa, não abrindo assim para a venda de consumo de bebidas alcoólicas nos espaços físicos de sua rede educacional. Assim, por uma questão de escolhas, a sede manteve essa proibição por 9 anos desde sua alteração da lei. Em 10 de março de 2023, a atual gestão da Secretaria de Estado da Educação resolveu, aproveitando a brecha da lei de 2014, alterar a instrução normativa da sede vigente sobre o tema. Passou assim a permitir a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos espaços físicos de sua rede educacional. É certo que a Lei Federal 8.069, no Estatuto da Criança e Adolescente, proíbe a venda de bebidas para menores de 18 anos. A liberação da venda e consumo de bebidas em espaços físicos de unidades escolares
não é o mais adequado e pode ser um incentivo para que crianças e adolescentes venham a consumir bebidas alcoólicas, embora que não ocorra naquele espaço. No voto referente à constitucionalidade, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal e ou material, visto que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governo do Estado, sobretudo as previstas no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual, do Poder Judiciário ou de órgão constitucional titular de iniciativa legiferante. Todavia, reputo importância a apresentação de uma emenda substitutiva global ao texto para adequá-la à técnica legislativa. Ante o exposto no âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade da continuidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Projeto de Lei 111/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que revoga a Lei 16.334 de 2014 e altera a Lei 12.948 de 2004. O relator Fabiano da Luz apresentou o voto com substitutivo global pela admissibilidade e aprovação da matéria. Em discussão. Pedir vistas. Não? Vistas concedidas ao deputado Pepe Colasso. Vamos prosseguir, vamos voltar pela ordem do dia. Agora iniciamos pela deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Pode ser isso. As escolas estão fazendo um evento fora da escola. Sob minha responsabilidade, o projeto de lei complementar número 11, foi o presidente que me mandou começar, viu? De 2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Basicamente, o projeto de lei refere-se ao seguinte: existe o artigo 13 da Lei Complementar 809 de 2022, que dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado e estabelece outras providências. Então, aqueles apenados que trabalham enquanto estão cumprindo sua pena podem trabalhar para determinadas empresas. Essas empresas seriam, segundo o artigo 13, responsáveis por pagar algumas taxas. As tarifas de água, esgoto e energia elétrica e quaisquer outras despesas relacionadas às atividades exercidas pelos permissionários ou cessionários dos espaços de trabalho sitiados no interior de estabelecimentos penais serão custeadas pelos parceiros, conforme procedimento estabelecido pela SAP. No âmbito desta comissão, cabe analisar a admissibilidade da matéria quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, e nesse aspecto não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação deste PLC 11 de 2023. No que tange à constitucionalidade formal, anoto que a matéria vem estabelecida por meio de proposição adequada, mostra-se legítima a sua apresentação por um parlamentar, visto que é de competência geral prevista no artigo 50. E terceiro, não está inserida no rol de iniciativas exclusivas do governo do Estado. A proposta também visa incentivar as parceiras laborais para trabalho interno, aumentando a ressocialização dos presos do sistema prisional catarinense, de acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Pelo exposto, com base nos artigos regimentais 72, 144 e 145, e também 209, meu voto nesta comissão é pela aprovação do projeto de lei complementar, que, novamente, só para lembrá-los, revoga este artigo que obriga as parceiras a pagarem essas despesas. Projeto de Lei Complementar 0011/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que revoga o artigo 13 da Lei Complementar 809 de 22, que dispõe sobre os fundos rotativos do Sistema Penal do Estado e estabelece outras providências. Projeto ora relatado pela deputada Ana Campagnolo traz o voto pela admissibilidade e aprovação da matéria. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado
o voto da deputada Ana Campanholo. Agradecido, deputada. Agora passa a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas, deputada Ana Campanholo. Eu, em primeiro momento, tenho o projeto de lei de número 41/2023, o qual faço a devolução de vista sem manifestação. Devolução do projeto de lei 041/2023, de autoria do deputado Marco Vieira, que dispõe sobre a participação do Estado de Santa Catarina nos consórcios público-interfederativos de saúde nos termos da Lei Nacional 11.107 de 2005. Estabelece política de ressarcimento da produção do serviço de saúde ambulatorial, ser realizado pelos municípios do Estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei tinha o parecer do deputado Napoleão Bernardes. O voto pela aprovação do projeto de lei na sua forma original. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do deputado Napoleão Bernardes permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 041/2023, de autoria do deputado Marco Vieira, aqui na Comissão de Justiça. Dando continuidade, trata-se de projeto agora de lei de número 0311/2022, de autoria da deputada Ana Campanholo, que pretende alterar o anexo único da lei de número 18.278, de 20 de dezembro de 2021, que, abre aspas, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, fecha aspas, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a associação na Garopaba Mundo Melhor de Garopaba. Esse projeto, em 11 de abril de 2023, apresentei pedido de diligência interna ao gabinete da parlamentar autora, requerendo a complementação da documentação exigida pela legislação, conforme prescrição no artigo 3º da Lei de número 18.269, de 9 de dezembro de 2021, a qual foi providenciada e anexada aos autos do projeto de lei. Do voto, compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à tramitação neste Parlamento. Sendo assim, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei de número 311/2022. Era isso, senhor presidente. Projeto de lei 311/2022, de autoria da deputada Ana Campanholo, que altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede utilidade pública no estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de declarar a utilidade pública estadual a Associação na Garopaba Mundo Melhor. Coloco em discussão o voto do deputado Volney Weber, que é pela aprovação do referido projeto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradecer ao deputado Volney Weber. Agora eu passo a palavra para o deputado Tiago Zilli. Está rápido hoje, né, presidente? O presidente hoje está rápido, o gatilho. Bom, presidente, eu tenho dois projetos de lei, uma devolução de vistas, que eu fiz há um tempo atrás aqui, do requerimento, estou pedindo requerimento de diligência, projeto de lei para a gente poder entender melhor a matéria. O deputado que subscreve requereu vistas ao projeto de lei número 0014/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, cujo escopo é proibir o uso da linguagem neutra dos canais de comunicação oficial dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, incluindo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Estadual. Dentro desse contexto, para melhor posicionamento acerca dos aspectos constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e de técnica legislativa, solicito, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desta Casa, promoção de diligência ao projeto de lei 0014/2023, a Casa Civil e, através dessa Secretaria do Estado da Educação e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para que encaminhe
aos presentes autos a sua manifestação quanto à matéria. Pedir de diligência para poder entender como é que vai se dar uma questão de proibir essa usagem de língua como lei, né? Esse é o meu pedido. Projeto de Lei 014/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicações oficiais dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. O referido projeto estava em vista com o deputado Tiago Zilha, o qual apresenta agora diversos pedidos de diligência, que colocamos em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligências, ora relatado pelo deputado Tiago Zilha. E o segundo, a mensagem de veto de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 220/2019, que dispõe sobre a aplicação de multa prevista no artigo 98 da Lei Nacional número 10741 de 2003 aos responsáveis pelo abandono afetivo de pessoa idosa em unidades de saúde, instituição asilar e congêneres. Rapidamente, para dizer, até porque a iniciativa é louvável, da preocupação do deputado Sargento Lima na questão da pessoa idosa ser maltratada, mas eu vou direto ao voto, porque também aqui já resume a minha relatoria. Compete a essa Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar acerca da admissibilidade e análise do mérito do veto, conforme artigo 144, inciso 1 e artigo 72, 1 e 2 do Regimento Interno. Nesta linha, em sede deste primeiro exame, verifica-se que o governador do Estado atuou dentro dos limites do artigo 54, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Assim, verifica-se a admissibilidade do veto. Em relação ao mérito, muito embora seja louvável a intenção da proposição, padece de inconstitucionalidade formal, haja visto que, ao tratar de aplicação de multa prevista no artigo 98 do Estatuto do Idoso, o projeto passa a tratar de matéria penal. O citado artigo 98 da Lei nº 10.741/2003 está incluído no capítulo destinado aos crimes em espécie cometidos contra os idosos, prevendo pena de detenção e multa aos infratores. É sobre a aplicação desta multa que trata o projeto de lei, objeto do veto em análise, inclusive definindo o sujeito ativo no ilícito penal. Ou seja, esta multa detém nítida natureza penal, o que atrai a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, é direito penal, a teor do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Aliás, cumpre ser ressaltado que o próprio Código Penal estabelece critérios especiais para a fixação da pena e da multa pelo magistrado, a quem cabe proceder com base naquele diploma legal, a respectiva fixação. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Comissão de Constituição e Justiça, consoante o artigo 72, inciso 1º e 2º do Regimento Interno, voto pela admissibilidade e manutenção da mensagem do veto 1403/2022. Obrigado, deputado Tiago. Mensagem de veto 1403/2022, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 220/19, que dispõe sobre a aplicação de multa prevista no artigo 98 da Lei Nacional 10.741 de 2003 aos responsáveis pelo abandono afetivo da pessoa idosa em unidades de saúde, instituição similar e congêneres. O projeto é de autoria do deputado Kendi Nunes, foi vetado pelo governador Moisés. O deputado Tiago Zilli trouxe o voto pela admissibilidade e manutenção do veto total ao projeto de lei. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o voto do deputado Tiago Zilli. Agora, eu ia passar para o deputado Napoleão, deixar para você para o final, e eu vou fazer os 3 PLC de minha relatoria. São 3 projetos de lei que transformam as cargos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Na realidade, o projeto de lei complementar 0203, que é do Tribunal de Justiça, farei
baseado no princípio da celeridade, ambos juntos. O projeto 02/2023, ele dispõe sobre transformar o cargo juiz de direito distribuído nas comarcas de Itapoá e Jaguaruna, elevando de entrância inicial para entrância final. Já o projeto de lei complementar 03/2023 transforma os cargos de juiz de direito distribuídos na comarca de Curitibanos, elevando de entrância final para entrância especial. Passarei direto ao voto. Ambos do TJ. Então, o voto é do 02 e do 03. Eles respeitam o artigo 72, 144, 145, 209, 210 do Regimento desse Poder e cabe a esta comissão a análise da presente matéria no que toca à sua admissibilidade, à luz dos aspectos constitucionais, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, e ainda o pronunciamento do mérito acerca do referido projeto. Trata-se de uma organização do Poder Judiciário. Inicialmente, no que diz respeito à constitucionalidade, na ótica formal e material, observo que a proposição legislativa em apreço é transformar o cargo de juiz de direito distribuído na comarca de Itapoá, Jaguaruna, para a entrância final e Curitibanos para a instância especial, estão em conformidade com a ordem constitucional, notamente no artigo 50 caput e artigo 57, parágrafo único, e artigo 81 e 83, inciso 3º e 4º, todos da Constituição Estadual. Quanto ao aspecto da legalidade do presente projeto de lei complementar, aparentemente não viola nenhuma disposição infraconstitucional, sobretudo as leis a exigência da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, à luz dos documentos acostados aos autos, aos quais deverão ser apreciados de forma mais acurada na órbita da Comissão Permanente de Competência Exclusiva para tanto, ou seja, a Comissão de Finanças e Tributação. Além do que a normativa projetada mostra em conformidade com a citada resolução do TJ, número 2 de 2023, marcadamente o disposto parágrafo 1 do seu artigo 1º, o qual prevê que a transformação de cargo de juiz de direito distribuído às comarcas de Itapoá, Jaguaruna e Curitibanos será estabelecida em lei. No que tange aos pressupostos da juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, a matéria, ao meu ver, está apta à tramitação nesse Parlamento. Finalmente, quanto ao mérito, à luz do campo temático afeto a esse colegiado, julgo que a propositura revela-se oportuna e conveniente, atentando, portanto, ao interesse público, visto que, ao meu sentir, ficou suficientemente demonstrado nos autos, nomeadamente na respectiva justificação, que a transformação dos cargos de juiz de direito de instância inicial para final, no caso de Itapoá e Jaguaruna, e de final a especial, no caso de Curitibano, por meio de lei específica, faz necessário, no âmbito do Poder Judiciário catarinense, em razão da elevada da entrância das referidas comarcas. Pelo exposto, no âmbito desse colegiado, com fulcro no regimentais artigos 72, inciso 1º, 144, inciso 1º, 145 cap, 209, inciso 1º e 210, inciso 2º, voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação processual do projeto de lei complementar 0203/2023 e no mérito pela sua aprovação. Coloco ambos os projetos de lei complementar 0203 em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agora coloco em discussão o projeto de lei complementar 05/2023, de autoria do Ministério Público, que eleva a entrância de promotorias de justiça na estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que as mesmas comarcas de Itapoá, Jaguaruna e Curitibanos, sendo Curitibanos de final para especial, Itapoá e Jaguaruna para instância inicial para final. Fiz a leitura, é o mesmo voto, no entanto, estou fazendo um substitutivo global para uma modificativa global, né? Em virtude que ficou um erro formal, tinha 2 artigos segundo, então só estamos fazendo essa correção e já passarei para o voto. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Justiça, nos termos do artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno, voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação no projeto de lei complementar 005/2023, nos termos da emenda modificativa que ora apresento e no mérito faça o interesse público em consonância com os inciso 4º e 5º do mesmo artigo 72 pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 005/2023, de autoria
do Ministério Público de Santa Catarina, o qual eleva as comarcas de Itapoá e Jaguaruna de instância inicial para final e a comarca de Curitibanos de instância final para especial, respectivamente, nos cargos de promotor de justiça. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o projeto de lei complementar 005/2023. Agora eu passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes, que vai relatar os seus projetos, que é um PL 134. Está com você a palavra. Obrigado, presidente, caros colegas, deputada Ana, a todos que nos acompanham aqui na reunião das comissões. Inicio pelo parecer ao projeto de lei número 134/2023, que institui o Junho Verde, mês dedicado a ações voltadas à sensibilização, conscientização e educação ambiental. Do relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente colega deputado delegado Egídio, que busca instituir o Junho Verde, com o objetivo de promover o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos, o controle da poluição e a utilização consciente dos recursos naturais. É o relatório. Do voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais, vez que, salvo melhor juízo, não se vislumbra a reserva da iniciativa, além de verificar que esta proposta está veiculada por espécie normativa adequada. Também não observo qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais vigentes, além de entender que a matéria vai ao encontro aos deveres constitucionalmente atribuídos ao ente público, no que versa sobre as ações para a proteção do meio ambiente. Ademais, rememoro que desde 2005 o Estado de Santa Catarina dispõe de legislação própria para tratar das políticas de educação ambiental, denominado PPEA, e que legalmente entendo que a proposta em análise colabora nesta construção coletiva para promover um ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Antes posto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 15, 144.1 e no mais recente juízo desta Comissão de Constituição e Justiça, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 134/2023 nos termos originais. Projeto de lei 134/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que institui o Junho Verde, mês dedicado às ações voltadas para sensibilização, conscientização e educação ambiental. E consolida as leis e datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece calendário oficial do Estado, para incluir a referida data alusiva ao calendário oficial do Estado de Santa Catarina. O referido projeto foi agora relatado pelo deputado Napoleão Bernardes, que é pela sua aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o referido parecer do deputado Napoleão Bernardes ao projeto de lei 134/2023. Perfeito. Presidente, deputados, deputada, a todos que nos acompanham, eu trago um voto vista à mensagem de veto 1424/2022. Trata-se de um veto parcial ao PL 314.5/2022, de autoria do governador do Estado, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023 e estabelece outras providências. Voto vista. Nos termos regimentais, solicitei vista ao parecer proferido pelo relator, eminente colega e amigo, deputado Pepe Colasso, a mensagem de veto parcial número 1424/2022, ocasião em que ofereceu voto pela manutenção do veto. Inicialmente, de forma objetiva, rememoro aos membros desta CCJ os temas relacionados aos dispositivos vetados, suas finalidades e os argumentos que ampararam a recomendação do veto. Então eu trago primeiro os temas que foram vetados e a justificativa do governo para o veto. Um dos temas vetados diz respeito aos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e também os incisos 1 a 4, todos do artigo 6º. O objeto da norma pleiteada visava a reserva orçamentária na rúbrica da saúde, na cifra de 124 milhões de reais, que seriam destinados ao financiamento de cirurgias eletivas pela rede de hospitais filantrópicos conveniados com o SUS, sendo 65% do montante para cirurgias de alta complexidade e 35% para cirurgias de média complexidade. A posição do veto do governador foi no sentido de que, em sua análise, a PGE sustentou a tese de ilegalidade suscitada pela Diretoria de Orçamento, de Orcef, por considerar que o dispositivo tratou de matéria estranha à natureza da lei orçamentária. Há um segundo tema, o artigo 12. A intenção da proposta foi de alterar a LDO 23 com a finalidade de promover a fixação de um cronograma trimestral
para empenho, liquidação e pagamento das emendas impositivas. O argumento do governo, da PGE, em relação ao artigo 12, a PGE sustenta a ilegalidade e recomenda o veto por suscitar a hipótese de conflito normativo, ou seja, do pagamento trimestral com a LDO 23, que trata sobre a hipótese de inscrição das emendas impositivas não executadas em restos a pagar. Há um terceiro tema, o artigo 16. O artigo 16 foi inserido na lei orçamentária com a finalidade de representar a intenção dos parlamentares da 19ª legislatura, não eleitos para a 20ª legislatura, que entenderam pela sua legitimidade em atuar por tutela antecipada na destinação dos recursos previstos nos termos do artigo 36 da LDO 23, que disciplinou a forma de destinação de novas emendas impositivas na hipótese em que seja deflagrado um incremento excesso na receita corrente líquida de 2023, estimada para o período vigente. Na manifestação da PGE, é sugerido o veto por suposta ilegalidade perante a técnica legislativa, em função da confusão textual decorrente do erro material na organização da proposta remetida para autógrafo, realizada pelo Sistema de Orçamento Estadual da LESC, em que não é permitida a inclusão de anexo no formato de tabela, o que incorreu na prejudicialidade do conteúdo. Em síntese, o anexo vinculado ao artigo 16 não foi incluído adequadamente ao texto encaminhado para o autógrafo, o que impediu o entendimento lógico do conteúdo. E o último tema que versa sobre esse veto diz respeito às emendas não impositivas. Números 88, 1480, 360, 2022, 209, 210, 211, 218, 219, 1131, 1136, 2006, 1265, 773, 452, 471, 2007 e 2008. Portanto, foram vetadas 18 emendas não impositivas que representam projetos e ações de interesse coletivo, como obras estruturantes não comportadas pelas emendas impositivas. Por sua vez, a PGE recomendou o veto, alegando inconstitucionalidade material e ilegalidade das emendas não impositivas vetadas, ao sugerir que contrariam o artigo 31 da LDO 23, que por sua vez dispõe sobre as hipóteses de vedação de dedução orçamentária das fontes que contemplem despesas básicas do orçamento, despesas com entidades da administração pública direta, indireta e de fundos, além de também remeter a incompatibilidades com o PPA 2020 e 2023 e o caso de deduções inferiores à nova programação. Então, fiz essa introdução para relembrar os parlamentares de quais as razões do veto, os seus porquês e quais os temas que estão inclusos. E eu passo, então, agora a analisar alguns desses temas. Em relação ao artigo 12, o cronograma para execução das emendas impositivas. E aqui começa o meu voto divergente. Em relação ao artigo 12, cronograma para execução das emendas impositivas. Tecnicamente, não vislumbro qualquer óbice quanto à legalidade, considerando que o texto da LDO 23, ao permitir a inscrição de emendas impositivas em restos a pagar, não suscitou conflito normativo ou discricionariedade do pagamento das emendas impositivas. Pelo contrário, esse instrumento do pagamento trimestral das emendas impositivas se soma ao processo de controle e reforça o dever do Poder Executivo em cumprir tal programação. Ademais, o dispositivo de autoria parlamentar reflete a mais perfeita harmonia dos poderes, onde o parlamentar exerce a sua atribuição típica, promovendo a adequação da peça orçamentária apresentada pelo chefe do Poder Executivo. Outro aspecto fundamental é que a proposta também sustenta no atendimento ao princípio da previsibilidade orçamentária. E a previsibilidade orçamentária é um dever inerente do ente público, ainda mais se considerarmos que os recursos decorrentes das emendas impositivas acabam representando uma parcela importante da receita de investimentos da maioria dos municípios catarinenses, que aguardam pelos recursos para iniciar suas obras. No mérito, entendo que o objeto aqui em análise se demonstra cada vez mais necessário, considerando que, por exemplo, entramos no 6º mês do corrente ano sem qualquer menção, garantia ou previsibilidade de desdobramento sobre o pagamento das emendas impositivas, o que em grande parte dos municípios deve representar o único investimento que eles terão em 2023. Ademais, eu destaco que os próprios fundamentos que sustentaram o veto contribuem justamente para a necessidade de promover a execução das emendas impositivas de forma programada, equitativa, igualitária e impessoal. As razões do veto usam esses 4 argumentos. E são esses 4 argumentos, justamente das razões do veto, que eu entendo como corroboradores para que nós derrubemos o veto nesse tópico. Justamente porque o pagamento trimestral das emendas impositivas garante programação,
e uma política de forma equitativa, igualitária e impessoal. É importante rememorar o histórico do parlamento catarinense na salvaguarda das suas garantias e das suas prerrogativas em defesa dos municípios, num paralelo com o orçamento da União. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, num primeiro momento, avançou no sentido da consolidação das emendas impositivas. E agora, nada mais adequado do que uma organização dessas emendas impositivas para que sejam pagas trimestralmente. Veja um exemplo na prática deste ano. Neste ano até aqui, não houve o pagamento por parte do Estado aos municípios de nenhuma parcela de convênios, de transferências especiais e nem sequer das próprias emendas impositivas, e nós já estamos no 6º mês do ano. E para a maioria dos municípios, esse talvez seja o único recurso baseado para os seus investimentos. Então é uma questão de lógica. O tema 4 que eu trago aqui para apreciação dos colegas em relação à divergência quanto ao veto diz respeito às emendas não impositivas. Em relação às emendas impositivas vetadas, entendo não haver impedimento de ordem técnica ou legal que impeça sua manutenção no orçamento e inclusive o início da sua execução financeira, especialmente se considerarmos que no próprio texto da LDO 23, em seu artigo 13, é previsto um instrumento genérico e de amplos poderes que garante o processamento de investimentos e a execução orçamentária entre órgãos, o que viabiliza os ajustes necessários para a compatibilização do orçamento e que, por consequência, coloca as emendas aqui analisadas em igualdade àquelas já sancionadas. Também é necessário destacar que a própria Comissão de Finanças e Tributação vem suscitando a necessidade de encaminhamento do PPA 2020-2023 para a compatibilização das ações recentemente anunciadas pelo Poder Executivo, o que soma-se à compatibilização das emendas em análise. Em relação ao mérito, é fundamental destacar que as emendas não impositivas em análise constituem relevante interesse coletivo e que muitas vezes não podem ser contempladas pelas emendas impositivas, individuais. Vou trazer 2 exemplos mais recentes e me valho aqui da presença do eminente colega deputado Ivan Nates. No exemplo mais recente, nós podemos apontar, por exemplo, a previsão para a construção do complexo da Polícia Civil no município de Blumenau. Uma iniciativa de deputados de Blumenau e do Vale Europeu da legislatura anterior e com uma força-tarefa liderada pelo deputado Ismael dos Santos e do deputado Ivan Nates, consignaram no orçamento do Estado uma previsão de investimento de R$9 milhões por parte do Estado em relação a esse complexo de Polícia Civil de Blumenau. Trata-se de uma obra para a melhoria das condições de trabalho dos agentes de segurança e atividade, o que implica na influência direta no aprimoramento da segurança na região do Vale Europeu, que, infelizmente, vem sendo alvo frequente de ações violentas. E há uma série de exemplos aqui para citar. Uma audiência pública recente, realizada na Câmara de Vereadores, no último dia 17 de maio, proposta pelo presidente Elmir Vieira e com a presença de todos os vereadores de Blumenau, Blumenau consignou como prioridade para a cidade, por exemplo, esse complexo da Polícia Civil. Chegando à conclusão, aquela audiência pública promovida no âmbito da Câmara de Vereadores e com a totalidade dos vereadores presentes, a conclusão de que o Estado necessita aumentar sua atuação no local com a construção desse complexo e demais medidas de segurança. Neste exemplo específico, o próprio município cedeu ao Estado a área para que aquela delegacia, para que aquele complexo de segurança fosse construído. Outro exemplo prático, sem desdobramentos desde 2020, é justamente a municipalização do complexo esportivo do SESI. Uma luta do deputado Ivan Nates, à época com o deputado Ismael dos Santos e os outros deputados da legislatura anterior, que foi prevista no orçamento do Estado para esse ano, foi vetada pelo governador e nós estaremos lá numa audiência pública da Assembleia Legislativa nos próximos dias, justamente definindo a prioridade desse tema. São 2 exemplos que a gente poderia citar. E eu cito outros exemplos. A bancada do Oeste, por exemplo. A bancada do Oeste fez consignar no orçamento do Estado, por exemplo, a construção de um posto policial rodoviário militar na estrada SC 480 que liga Xanxerê a Bom Jesus. A bancada do Norte, por exemplo, previu no orçamento a reforma do ginásio Ivan Rodrigues em Joinville, igualmente vetado. A bancada do Vale Europeu, eu citei os 2 exemplos. A bancada do Sul previu, por exemplo, a ligação ou a implantação de túnel na Serra do Corvo Branco, SC 370, no trecho entre Urubici e Grão-Pará. Também contempla a bancada do Sul, suporte financeiro às cooperativas de eletrificação. A bancada do Planalto Norte, né, a questão do Centro Diagnóstico de Imagem do Hospital Santa Cruz, em Canoinha. E também, a bancada do Norte em relação à saúde do trabalhador. São exemplos
de ações coletivas, de ações regionalizadas, que não são contempladas nas emendas parlamentares individuais e que são um instrumento importante da atuação parlamentar, defendendo as bandeiras das suas regiões. No que compreende a capacidade financeira do Estado, assevero que a manutenção das disposições em análise no orçamento vigente e o início da sua execução financeira não comprometem as contas públicas, especialmente se considerado o volume da receita extraordinária e suplementar que vem sendo constituída e que podem ser verificadas na própria manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda em relação à resposta de um pedido de informação que formulei pelo meu gabinete. Deputados, deputada, a partir da semana passada, não por decisão do governo do Estado, houve uma mudança na fórmula de cálculo da gasolina, dos combustíveis, a monofasia. Há mais de um mês atrás, eu fiz um pedido de informações à Secretaria de Estado da Fazenda, justamente em razão da perspectiva daquilo que estava por vir. E o nosso pedido de informação, do nosso gabinete, pedido de informação 133/2023, nós perguntamos à Secretaria da Fazenda. Pergunta: qual a projeção do aumento da receita tributária catarinense a partir da aplicação da monofasia dos combustíveis? E até para fazer justiça, não é uma ação do governo do Estado, é uma questão nacional, mas que contribui para os cofres estaduais. Qual a resposta oficial da Secretaria da Fazenda a esse pedido de informação? A projeção é de um incremento total de 88.300.000 reais por mês, ou seja, a partir da semana passada, oficialmente, conforme dados da Secretaria da Fazenda, o Estado do dia para a noite passa a arrecadar mais de R$ 1 bilhão por ano. Eu fiz uma segunda pergunta. Em quais ações será aplicado o excesso da receita tributária deflagrada com a monofasia dos combustíveis? Resposta: será aplicado nas ações do plano de governo, possibilitando colocar em prática novos programas governamentais. Ou seja, se a própria Secretaria da Fazenda responde que esse superávit, que do dia para a noite, ao catarinense abastecer o seu veículo, isso vai gerar para os cofres do Estado mais de R$ 1 bilhão por mês, isso será aplicado em novos programas, conforme é textual do pedido de informação 133/2023, nada mais adequado do que a derrubada desse veto para que essas emendas não impositivas possam atender às regiões em relação às suas atuações prioritárias. E eu entendo que, como o Parlamento Catarinense, como a Assembleia Legislativa avançou num paralelo com a União para a consagração das emendas impositivas individuais, que nós possamos, como legislatura, avançar também para as emendas das bancadas regionais, consolidando as bancadas regionais e prevendo isso que é altamente legítimo. Cada bancada regional, no que concerne às suas ações estruturantes das suas regiões, que tenha a plenitude do seu direito de consignar no orçamento do Estado aquilo que prioriza a sua ação regional. Portanto, por entender fazer argumento suficiente no âmbito desse colegiado, eu voto pela admissibilidade da tramitação processual da mensagem de veto número 1424/2022, ao autógrafo do projeto de lei 314.5/2022 e no mérito 1. Pela manutenção parcial do veto aos parágrafos 1º ao 4º, incisos 1 ao 4 do artigo 6º e ao artigo 16. Mas eu voto 2. Pela rejeição do veto quanto ao seu artigo 12, e as emendas não impositivas, número 88, 1480, 360, 2022, 209, 210, 211, 218, 219, 1131, 1136, 2006, 1265, 773, 452, 471, 2007 e 2008. Em resumo, a contrariedade ao veto é em relação à questão do orçamento trimestral, das emendas impositivas, para que elas possam ser pagas trimestralmente, e a manutenção no orçamento do Estado, justamente dessas emendas não impositivas que contemplam ações regionais. Esse é o voto divergente, senhor presidente. Agradecer a presença do deputado Nilson Berlanda, que abrilhanta aqui a nossa CCJ. Vamos lá. Mensagem de veto 1424/2022, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei 314/2022, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro 2023. Referido mensagem de veto estava em vistas com o deputado Napoleão Bernardes, que apresenta um voto vista. No entanto, há um voto do deputado Pepe Colasso, que é pela admissibilidade da tramitação o veto, e na mérito pela manutenção do veto governamental ora exposto. Então, agora nós temos colocar em discussão e votação o voto do deputado Pepe Colasso. Caso o voto do deputado Pepe Colasso seja aprovado, fica prejudicado
ao voto do deputado Napoleão Bernardes. Então, vamos apreciar primeiro o voto do PP Colasso, para logo em seguida analisar a questão do deputado, a relatoria, do voto vista do deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Eu gostaria de discutir, presidente. Senhores deputados, eu acompanho integralmente o raciocínio do deputado Napoleão Bernardes. Todos os anos, nós recebemos aqui a peça orçamentária para discussão. Nos é dada a oportunidade de fazer emendas à peça orçamentária. O plenário sanciona as emendas que são apresentadas pelos deputados. E o governo se utiliza de todos os subterfúgios jurídicos possíveis para dizer que deputado nenhum pode emendar o orçamento, concentrando nele, si próprio, toda a prerrogativa orçamentária do Estado. E a Assembleia, no entanto, fica incapacitada de contribuir, de ajudar na distribuição dos recursos que são arrecadados por todos os catarinenses. Então, os argumentos que são utilizados pelo Estado é de pura concentração de poder e não de distribuição de poder entre as instituições. O deputado Napoleão Bernardes foi muito feliz. Cada deputado na sua região sabe da realidade e da luta que nós estamos implementando. Na minha região, por exemplo, foi bem falado a nossa delegacia de polícia civil e a compra do SESI, que são prioridades para a nossa região. E outras prioridades, no norte do estado, no sul do estado, e que os deputados vivenciam essa realidade local e que também são instrumento do seu labor, do seu dia a dia como parlamentares. Então, nós não podemos permitir que o governo nos tolha desse direito que nós temos de emendar e alterar o orçamento. Com relação a sempre a alegação de orçamentária, o deputado Napoleão também foi muito feliz, e eu tinha até anotado isso, que nós temos uma peça orçamentária que vai de acordo com o que entra no cofre do Estado. Ela vai acompanhando o que entra no cofre do Estado. Então, o que nós fizemos? Nós deixamos isso garantido legalmente, a estrutura, o mecanismo legal, né, a rubrica, bem lembrado aqui, legal, estabelecida no orçamento, para que, surgindo uma possibilidade orçamentária, o governo possa, então, implementar aquilo que a Assembleia decidiu que é interessante para os catarinenses. A razão pela qual eu entendo que é valorizar a Assembleia Legislativa. Acompanhar o voto do deputado Napoleão é valorizar a Assembleia Legislativa, colocar como ente importante nesse processo. Por isso, quero registrar aqui meu voto acompanhando o deputado Napoleão. Em discussão, deputado Fabiano. Senhor presidente, deputada Ana, pequena Joana, demais deputados, quem nos acompanha, eu concordo com o deputado Napoleão e com o deputado Ivan, porque as sugestões que nós incluímos nas emendas não quer dizer que o governo vai ter que realizar 100%. Nem o governo cumpre com 100% do que ele coloca na sua lei orçamentária. E pelo fato de os deputados serem de várias regiões e rodarem essas regiões e entenderem quais são os problemas, eles fazem as emendas para incluir alguns temas que o governo precisa começar a olhar e discutir. A própria questão, né, deputado Ivan, das nossas emendas parlamentares é um problemão, porque o governo não cria um calendário, deixa lá para o final do ano, os prefeitos começam a nos cobrar, quando é que vai liberar, quando é que o governo vai pagar. O governo vai enrolando para pagar lá em dezembro, quando ele poderia ir fazendo cronogramas e pagando para que as prefeituras pudessem executar durante o ano. Então, se o projeto vem para cá, nós temos a liberdade, a autorização, a autonomia para fazer e apresentar algumas emendas, e aí depois o governo simplesmente corta tudo e diz, não, eu não aceito nada, a gente só tem que dizer amém, é complicado. Então, concordo com o deputado Napoleão e vou votar com Vossa Excelência, não pelo discurso e pelas palavras, mas pelo contexto do que o senhor apresentou. Obrigado. Em discussão. Presidente. Deputado Thiago Zilli. Quero parabenizar o deputado Napoleão pelo voto e dizer que o decreto 566 de 28 de dezembro do ano passado, quando o governo anterior suspendeu as obras que não deram início, foi na questão orçamentária, porque naquele momento a alíquota do ICMS baixou de 25% para 17%, tanto no combustível quanto na energia elétrica, no gás, e o Estado tinha uma previsão naquele momento de uma arrecadação inferior de 300 milhões de reais ao mês.
Agora, com essa nova retomada, a previsão é de voltar a 90 milhões, em torno de 90 milhões por mês. Ainda vai ficar um déficit do 300, mas o Estado vai começar a arrecadar mais e essa é a previsão. Então, né, esse decreto ele não cancelou as transferências especiais, até porque a emenda constitucional 81, que alterou o parágrafo 3º da Constituição Estadual no artigo 123, dizendo que as transferências voluntárias do Estado para os municípios iam ser transformadas em transferências especiais, né, o famoso PIX, que facilitaria para os prefeitos, para os municípios, poderem realizar as suas obras sem burocracia. Mas o Tribunal de Contas, naquele momento, determinou que a fiscalização e a prestação de contas é imprescindível. Né? Só determinou nesse estatuto, não cancelando e, ao contrário, suspendendo. E agora, com essa previsão de aumento de arrecadação, eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande. Né? Eu sei que daqui a pouco vai ser votado a inconstitucionalidade da emenda constitucional 81, né? Mas mesmo que seja transformada em inconstitucional, o Estado agora precisa dar um jeito em terminar as transferências especiais. Isso. Né? Então, parabéns ao deputado também Ivan Nats, né? Eu acho que o PP Colasso ele tentou justificar, não é nada pessoal, mas é questão para os municípios e para a gente poder dar celeridade e segurança também na questão se for trimestral o pagamento das emendas e organizar isso aí, eu acho que o Estado inteiro ganha com isso. Também vou acompanhar o deputado Napoleão. Obrigado. Em discussão, deputado Volney Weber. Muito bem, quero aqui parabenizar tanto o deputado Napoleão Bernardes, também na explicação, deputado Ivan Nats. Eu sempre tenho falado, nós estamos aqui como legisladores, fiscalizadores, mas um pouco além disso. Nós percorremos os nossos caminhos, indo ao encontro dos nossos municípios, ao encontro das lideranças, dos prefeitos, dos vereadores, das entidades, e ali nós sentimos o clamor da sociedade, que são as reivindicações, e eu sempre tenho dito, nós somos, então, um elo de ligação da população com o governo ou com a sua equipe, trazendo ao conhecimento deles a necessidade das pessoas que vivem lá no bairro, na comunidade, na cidade, que é lá que a vida acontece. Então, aquilo que vem para nós como reivindicação, ela não vem como um pedido porque se gosta de pedir ou porque se quer pedir, mas sim porque é uma necessidade. E vale lembrar, quando nós temos a oportunidade de emendar a lei orçamentária, que é muito válido isso. PP Colasso, eu participei quando prefeito, na nossa região sul, ali precisamente na Unisul, as audiências públicas que eram formalizadas pela Assembleia Legislativa, onde oportunizava as lideranças locais e regionais se reunirem através da audiência pública e ali oportunizar ao conhecimento dos deputados a necessidade de cada região. Vou falar aqui, SC435, uma rodovia estadual de chão batido, ainda até nos dias de hoje, que sempre foi apontada como necessidade e prioridade dentro da lei orçamentária. Não aconteceu até hoje. A SC108, que liga o município de Santa Rosa de Lima a Anitápios, que é humanamente impossível trafegar por aquele trajeto, ou para as pessoas que ali vivem, de morar e ter uma rodovia na situação que se encontra. Uma Serra do Corvo Branco, a sua pavimentação e a sua melhoria, aqui bem mencionado pelo deputado Napoleão Bernardes, que foi oportunizado por dentro da peça orçamentária, a execução de um túnel. Bem falou Fabiano, que não necessariamente o governo tem a obrigação de fazer tudo, até porque a lei orçamentária é uma previsão para o ano seguinte, que nem ele consegue contemplar toda a sua peça, a execução, ele mesmo daquilo que ele está solicitando, que a lei orçamentária ela vem do Executivo. Então, nós, eu acho que podemos sim fazer as nossas emendas, contribuir com que o governo possa entender do que nós, representantes, que conhecemos e vivemos junto de cada região, o que ali é necessário, o que ali muito precisa. Citei essas 3, 4 ações aí, porque isso gerou sempre uma expectativa muito forte
de execução e até hoje sempre frustrada. Então, aquelas audiências públicas lá atrás não valia de nada. Agora nós temos a oportunidade de emendar a peça orçamentária e prever dentro dela a rúbrica, simplesmente a rúbrica. Não estamos falando de valores, mas sim da rúbrica, para ali na frente, se tiver um superávit, uma receita extraordinária, que possa ser contemplado isso. E isso, por diversas vezes, houve, né, um acréscimo de receita e que poderia ter sido feito esses investimentos. Então, logo, a 435 está lá, não tem pavimento. Uma 437 que liga Pescaria e Maruí, a 436, tudo rodovias estaduais de chão batido ainda, que liga Imaruí a São Martinho, olha só, que liga municípios, não são rodovias municipais, são rodovias estaduais que ligam municípios. E assim também a 108, que ainda se encontra da situação que está, inclusive lá no nosso sul do estado, né? As duas no sul do estado, né? Um trecho entre Santa Rosa de Lima e Anitapos, que não tem pavimentação ainda, e a outra que também por diversas vezes entrou nas audiências públicas como prioridade, a 108, que liga Jacinto Machado à Praia Grande. Estão lá ainda, na situação precária, né? Algumas iniciadas aí no governo anterior agora, que estamos discutindo, no atual governo, a sua continuidade, mas a gente se sente muito prejudicado, nós aqui como representantes, como lideranças que vêm aqui sendo um elo de ligação do nosso povo, da nossa gente com o governante, e aí praticamente sendo vetado essa nossa oportunidade. Então, sendo dessa forma, eu também tenho que dar o meu parecer, o meu voto, acompanhando o deputado Napoleão Bernardes, nada contra a questão pessoal, nada contra deputado, nada contra relatório de ninguém, e muito menos contra governo, mas sim para fazer com que nós realmente possamos representar a nossa gente. Em discussão, deputado PP Colasso. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a manifestação de todos os deputados e eu quero aqui, diante do voto que eu manifestei alguns dias atrás e a vistas pedido pelo deputado Napoleão, parabenizar o nobre colega e amigo pelo esforço, né, de tentar encontrar um caminho onde pudesse ter um norte de aprovação diante desses dois pontos específicos que foram rejeitados pelo governo do estado e depois ratificados aqui pela minha relatoria. Parabenizar pelo conteúdo colocado em todo nesses dois quesitos aqui que estão em tela e pela manifestação dos senhores deputados. Na questão legal, eu quero aqui me manifestar que no primeiro item, enquanto a questão das emendas impositivas e resto a pagar, que seja a obrigatoriedade desse planejamento no pagamento trimestral, eu modifico a minha opinião, tendo em vista que vejo sim a legalidade pelo parecer dado por Vossa Excelência. Porque, como já está previsto no orçamento e as emendas são impositivas, ou seja, existe a obrigatoriedade do governo do estado em cumprir com essas emendas impositivas. Isso é lei, é regimental, vai ser cumprido, e acredito que se houver uma organização para que isso seja diluído, pago trimestralmente, facilita tanto a quem emendou, quem impôs essa obrigatoriedade, e ao governo também dentro do seu planejamento. E até também na questão de convívio político, né? Que isso vira uma coisa mais harmônica e legal, de fato, para ser cumprido. Então, eu parabenizo a forma que foi colocada aqui na tua explanação, na explanação de Vossa Excelência, que eu modifico o meu pensamento quanto a isso. Porém, eu tenho dificuldades ainda quanto à questão das emendas não impositivas. Tenho dificuldades porque eu acredito que, por mais que elas nos dão a oportunidade de colocar no orçamento, e aqui dito pelo deputado Vonei, pelo deputado Tiago e pelos outros nobres colegas, deputado Fabiano, deputado Ivan,
E eu não quero aqui transparecer que eu não seja um deputado que gostaria que isso fosse cumprido, né, deputado Vonei? Claro que essas obras aqui relatadas são obras importantes e nós estaremos defendendo. Porém, o orçamento é um pouco diferente do que é o financeiro, né? Se houver um superávit ou não houver, o orçamento ele é talvez uma peça fictícia, né? Ela tem que estar ali, tem que ser obedecida, mas existem prerrogativas do governo do Estado em usar o financeiro dentro desse orçamento ou não, dependendo da arrecadação ou não. A partir do momento que a gente coloca as emendas não impositivas como obrigatoriedade para o governo do Estado estar cumprindo, eu passo a entender que ela virou impositiva. Então eu tenho uma certa dificuldade de modificar o meu pensamento quanto a isso. Eu não posso dividir mais o voto, não é? Talvez no plenário eu possa pedir para votar num item e não no outro. Então, eu não sei como eu faço agora aqui na questão legal, eu tenho que manter o voto antigo meu da minha relatoria. É que se for aprovado o voto Napoleão, torna-se prejudicado, tu então, fica só... Eu só quero deixar claro tu aqui... vota em partes com Napoleão e partes não. Tá bom. Isso mas já deixei aplaudido aqui. Quero dizer para vocês aqui que eu estava fazendo uma leitura aqui dessa mesa. Nós temos 6 prefeitos sentados hoje na Comissão de Constituição e Justiça. 6 prefeitos que passaram para suas cidades, sabem das dificuldades do dia a dia de ser prefeito, e não tem coisa melhor quando recebe-se uma emenda. Quando é de essas emendas impositivas, isso foi uma vitória desse poder legislativo, a bancada catarinense que ao longo dos anos teve essa evolução, e os deputados que nos antecederam, eu sou de primeiro mandato, Napoleão, Zília, acho que o PP, vocês tiveram essa evolução. Então é de fundamental importância a questão das emendas impositivas. As emendas de bancada, que essas emendas é mais uma peça fictícia, nada impede dela estar presente ali, e é um respeito ao parlamento catarinense. Eu fui prefeito, no meu primeiro ano eu vetei todas as emendas apresentadas para os vereadores. Eles ficaram muito chateados. No ano seguinte, eu acordei um valor com todos eles, sancionava tudo conforme eles fazemos, e aquele compromisso meu ia cumprindo conforme era o pedido do Poder Legislativo. Eu acho que isso é um avanço desse parlamento catarinense. Quero parabenizar o deputado Ivan Nats pelas suas colocações, o voto do deputado Napoleão. Eu acho que nós temos que estar sempre evoluindo, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Não é um voto de contra governo, a favor de governo, é um voto em prol da sociedade catarinense. As emendas impositivas, eu não aguento mais telefonemas, porque até agora não pagaram, coitado dos prefeitos que muitas vezes já licitaram, estão aguardando, é uma expectativa, uma cobrança da sociedade. Então nós temos que dar uma resposta a isso. Eu acho que tem que ter esse regramento, sim. Eu acho que também cabe a essa casa falar com o governador Jorginho para que vão honrando os compromissos com essas emendas impositivas, que nada mais é que o respeito aos deputados catarinenses. Mas voltando aqui à discussão, vamos botar então, pela uma fácil leitura, nós temos 5 votos para o parecer do deputado Napoleão Bernardes. Então fica o voto rejeitado o parecer do deputado PP Colasso, e aprovado o voto do deputado Napoleão Bernardes, que é pela rejeição do veto, conforme explanado no seu voto, que vai ser depois encaminhado a todos os membros dessa CCJ. No mais, está... Eu acho que só para a gente manter a ordem da casa, né? Tá. Porque tem a manifestação da deputada Ana, que a gente não sabe se vota com o PP desculpa. ou não. Vota com o Napoleão? Unanimidade. Não, o PP não, unanimidade não, desculpa. Mantenha. Então, Mantenho... São 6 votos, São 7 votos contrários 6 votos contrários ao parecer do deputado PP. O assento parcial, então 6 votos e meio. 6 votos e meio. O parecer do deputado PP Colasso está rejeitado por 6 votos a 1, e aprovado o parecer do deputado Napoleão Bernardes por 6 votos a meio, né? Que o deputado PP, de certa forma, acompanhou. Então está... A mensagem de veto 1424, fica o voto pela rejeição do veto do deputado Napoleão Bernardes. No mais, agradecer a presença de todos os deputados, assessores, o pessoal que nos está acompanhando pela TVAL, e está marcado para a próxima terça-feira, em horário regimental, a nova reunião da CCJ. Bom dia a todos.